Fala pessoal, vamos para mais uma análise fundamentalista, dessa vez indicadores de crescimento, de receita, de lucro e também vamos avaliar a margem líquida da empresa, tá? Então é muito importante a gente olhar tudo isso aqui. Para isso, estamos aqui no site Oceans 14, tá? Depois você entrar no site, é só pesquisar aqui mais sobre a empresa, coloca Ambev, por exemplo, Ambev. Vai aparecer aqui a empresa, você clica. Mas já estamos aqui na Ambev e logo no início aparecem algumas coisas aqui, as informações da empresa, CNPJ, número de ações, mas isso não nos apetece hoje. Vamos descer aqui, que já vamos logo sem enrolação, tá? Para sabermos sobre o crescimento, esse site aqui é um bom site para saber sobre o crescimento da empresa, tá? Então ele nos dá aqui todas as informações até do ano de 1997, desde o ano de 1997, tá? E aqui a gente já começa, se a gente passar para o lado, a gente começa a observar que a Ambev sempre teve aumento na sua receita. Então, isso já é um bom sinal, porque se a empresa, desde todos esses anos, sempre teve aumento da sua receita, então eu espero que ela também continue tendo aumento da sua receita. E mais um bom sinal de que, geralmente, quando as empresas têm um aumento crescente nos seus lucros, é quando ela consegue aumentar a sua receita, correto? Então, vamos aqui continuar a nossa análise. Descendo aqui mais um pouco, a gente também consegue observar o lucro líquido, tá? Que a gente pode colocar também desde o ano de 1997. Com salvo exceção do ano de 1999, teve um prejuízo de 188 milhões. Com salvo essa exceção, ela também sempre apresentou lucro. Eu não gosto de observar muito por essa tabela, porque fica assim até difícil de se observar. Enfim, se você descer um pouco mais para baixo, você consegue observar esse gráfico, tá? Então qualquer leigo consegue ver isso aqui. Não estou chamando você de leigo, mas é muito fácil mesmo e eu gosto de coisas que tornam a nossa análise, o nosso serviço fácil. Quem não quer isso, né, galera? Então a gente consegue observar que essas barras azuis aqui, ela indica a receita. E essa linha amarela com essas bolinhas significa o lucro líquido, tá? Então a gente consegue observar aqui pelo próprio gráfico que a Ambev sempre teve um aumento de receita, tá? E com salvo exceção lá de 99, que como eu falei para vocês, que teve prejuízo, ela também sempre apresentou aumento nos seus lucros, tá? No ano de 2002 ela apresentou o primeiro lucro em bilhões, tá? 2001 apresentou 943 milhões e daí aí depois de 2002 já foi na casa dos bilhões de reais, tá? E aí teve esse aumento significante aí ano após ano, tá? Então é aquela mesma coisa, não teve aquele aumento absurdo, nossa, aumentou de uma hora para outra muita coisa, mas ela sempre conseguiu aumentar os seus lucros. Então é importante a gente observar que a empresa, se ela conseguir pelo menos aumentar a sua receita e os seus lucros, pelo menos que cubra a inflação, tá muito bom. Porque apresentar, vamos supor que você tem uma empresa, tá? Vamos analisar aqui uma coisa, você tem uma padaria e que essa padaria todos os meses, em 4 anos para trás, ela sempre apresentou R$1.000 de lucro. Só que a minha padaria está apresentando lucro, Bruno. Só que esse lucro, os R$1.000 de 4 anos atrás, não equivale mais R$1.000 de hoje. Então é importante que a sua padaria ela consiga aumentar esse lucro porque ela tem que cobrir a inflação. Então não precisa ser um aumento absurdo, tá? Como a gente pode ver, por exemplo, a Apple, que sempre surpreende a gente, né? Sempre com aumentos muito significantes mesmo. Mas não precisa ser esse aumento absurdo, mas também a gente tem que cobrir, no mínimo, a inflação. A gente consegue ver aqui que a Ambev ela sempre está conseguindo cobrir a inflação. Sempre tem aqui aumento de pouquinho em pouquinho, ela consegue aumentar. Com uma exceção também aqui, tá? Não teve prejuízo, mas teve uma queda significante aqui no ano de 2016, tá? Então ali quando foi virando o ano, 2016 apresentou um lucro de 13 bi. Em 2017 ela apresentou um lucro 10 bilhões a menos, tá? Então 10 bilhões não, minto. 6 bilhões a menos, galera. A gente consegue observar aqui que ela teve aqui essa diminuição de lucros, tá? Por que isso aconteceu, Bruno? Lembra daquela crise política que teve em 2016? Teve o impeachment da Dilma, o próprio Bovespa caiu drasticamente, então várias empresas foram afetadas. A Ambev em si, ela não foi afetada de uma maneira na sua receita. Então a gente consegue observar aqui que em 2016 ela teve uma receita de 45 bi e no ano de 2017 ela teve uma receita de 47 bi, mas em consequência disso ela não conseguiu aumentar o seu lucro. Desde aí ela vem penando, tá? E conseguiu somente no ano de 2016, 13 e somente no ano de 2022 ela conseguiu ultrapassar
essa barreira aqui dos 13, tá? Então, praticamente ela já tá aqui. Nesse segundo tri, tá? Não fechou o ano ainda não fechou o ano, então a gente já tá aqui com a receita de 81 bi e um lucro de 15 bilhões. Em consequência disso, a empresa, ela já tem que, se for colocar aqui no site do Status Invest, uma valorização de 10% nos últimos 12 meses, tá, galera? Porque a cotação do papel, a cotação da empresa sempre acompanha os lucros. Então, não adianta você querer investir numa empresa com prejuízo ou empresa que está em recuperação judicial, porque ela vai virar isso, aquilo. Por que não? Você fica perdendo tempo com essas porcarias, você pode se dizer assim, sendo que tem ótimas empresas para você conseguir. É lógico que o Buffett é um próprio exemplo disso, você não precisa conseguir muitos percentuais. Minha carteira rendeu 50%, 60% ao ano, você não precisa conseguir isso, mas você só precisa de constância. 12%, 15%, 20% ao ano. Se você faz isso ano após ano, é uma maravilha. Nada melhor do que você olhar o histórico, tá? E agora a gente vai para uma parte muito legal que eu gosto, que é as margens, tá, galera? Tem a margem bruta, tem a margem operacional e tem a margem líquida. E nesse site da Oceans 14, eles nos mostram tudo. Então, por que não usar também um site que nos mostra tudo? E se faltar alguma coisinha, a gente tem vários outros sites e vai complementando. Então tem aqui a margem bruta, galera. Como que a gente consegue adivinhar ou saber o significado de margem bruta? Então a gente tem aqui o resultado bruto. Logo a gente vai pegar esse resultado e dividir aqui pela receita líquida, a gente vai chegar na margem bruta. E como que a gente sabe se é uma empresa boa? A gente olha aqui praticamente uma média, tá, galera? Então, se uma empresa apresenta, por exemplo, uma margem, lógico que é um exemplo hipotético, uma margem bruta de 20% esse ano, no ano seguinte 40%, no ano seguinte 60%, aí pensa que não, cai para 20 de novo. E fica aquela oscilação muito grande. Isso não é uma boa empresa, tá, galera? Então foge dessa empresa. Então se aparentemente aparece aqui uma constância na sua margem, todas as margens, tá, galera? Então a gente tem aqui 42, 43 e vem seguindo aqui, tá? Seguindo. E ela depois do ano de praticamente aqui de 2004, ela sempre ali caminhou na sua margem de 60, tá? 60, 2020, 54, 51. Então a gente pode colocar uma média aqui de 50% de margem bruta, tá? Então é uma ótima média. E depois a gente consegue observar a margem operacional. Essa margem operacional praticamente seria o resultado bruto dividido pelas despesas operacionais, a gente iria ter o resultado operacional. Então se a gente pega esse resultado operacional dividido pela receita líquida, a gente tem a nossa margem operacional. Bruno, o que é despesa operacional que você fica explicando de percentual? E eu quero saber o significado das coisas. Tá, eu vou explicar para vocês. Essas despesas operacionais praticamente são os juros que você paga para o banco. Um exemplo hipotético, você tem uma oficina de carro e você quis comprar um elevador daqueles que levanta carro. Então você não tinha nenhum e você precisou comprar um. No ano seguinte você precisou comprar mais outro. No ano seguinte você comprou mais outro. Só que esse aparelho é muito caro. Então você consegue pagar mensalmente com juros, correto? Isso que a Ambev faz. A Ambev, ela compra maquinários, ela compra coisas necessárias para sua empresa e às vezes paga juros, tá? Não só de maquinários em si, mas outras coisas que têm relação com juros. Então ela praticamente faz financiamento e paga juros. Quando aparece uma despesa operacional, é praticamente os juros que a Ambev está pagando, tá? Então sim, a Ambev paga juros. E aí você vem subtraindo aqui essa despesa operacional e logo a gente chega no nosso resultado operacional e a nossa margem operacional. É importante sempre seguir uma média, assim como eu falei para vocês. Se a gente pegar dos últimos 10 anos, de 2013 para cá, a gente tem 44 e a menor aqui de 22 no ano de 2022, tá? Então a gente consegue ver que a margem ela tem caído, né, conforme o passar dos anos. E se a gente for pegar uma média aqui de 44 para 22, a gente chegaria ali em 33, uma média de 33%. Mas, galera, isso é importante? Sim, é importante. Mas o que mais importa mesmo, como eu falei para vocês no começo do vídeo, é a margem líquida. A margem líquida é o que vai dizer sobre o lucro líquido da empresa. Então, se a gente consegue observar aqui que a margem líquida da Ambev, ela consegue sempre caminhar ali mais ou menos num parâmetro ali, não fica oscilando muito,
a gente consegue observar que o lucro também, ele não oscila muito, tá, galera? Sempre conservadoramente. Eu nem sei se essa palavra existe, inventei agora, possa ser eu. Mas enfim, se a gente pegar aqui nos últimos 10 anos, que é o que nos interessa, o lucro líquido foi de 11, 12, 13 e, com a exceção lá do governo Dilma, que eu falei para vocês, de 7 bi, depois começou 11, 12, 11, 13, 14, 13, 14 e agora 15. Então, a gente consegue observar que depois de 2017 ela conseguiu aumentar de pouquinho a pouquinho os seus lucros. Então é o que eu falei para vocês. É importante que pelo menos consiga aumentar a inflação, tá, galera? E aqui na Ambev, no site do Status Invest, a gente consegue observar aqui o payout da empresa. Então, por exemplo, aqui no ano de 2019, vou colocar nos últimos 10 anos para você conseguir observar. Então a gente consegue também ver uma média de distribuição de lucro da empresa, tá? Então vamos supor que lá no ano de 2014 ela distribuiu quase todo o seu lucro, tá? E aqui teve 79, 88, 101, 78. Esse 101 aqui, galera, às vezes entra um dinheiro no caixa da empresa que não é praticamente... Ou ele teve uma reserva de contingência, ou vendeu alguma coisa, e por isso que eles praticamente distribuem a mais do que o seu lucro, tá? 78, 65, então a gente consegue observar aqui que sempre ela distribui acima de 65%, tá? O menor ano que foi no ano de 2019 foi de 65%. Então a gente espera, o mercado espera que a gente consiga ter praticamente dividendos aí. O payout é o quanto que a empresa distribui dividendos para os seus acionistas em relação ao seu lucro, pelo menos de 65%. Então, se a gente consegue ter ali uma média, tá? A gente consegue observar, por exemplo, da receita líquida, ela consegue ter uma margem ali de o menor ano aqui em 2015, esse aqui de 16, então, por exemplo, na crise da Dilma distribuiu 16%. Então, se a gente distribuiu não, né? Teve um lucro, uma margem líquida de 16%. Então, se ela consegue ter, então praticamente juntando o payout juntamente com a margem líquida, a gente consegue saber se a gente está entrando numa boa empresa ou não. Bruno, e qual que é uma margem boa para a gente investir? Galera, vocês podem especular em todos os livros, vários cursos. Uma margem boa é uma empresa que tem uma margem acima de 10%, tá? Então, quanto maior, melhor. E aqui a gente consegue observar que a menor foi lá no ano de 2000, que teve uma margem líquida de 15%. E daí em diante, galera, aqui teve uma margem de 11%, tá? Em 2004. Daí em diante, praticamente nos últimos 10 anos, a pior margem que teve foi lá na crise da Dilma, que foi de 16%, tá? Juntando isso aqui tudo, a gente consegue observar se é uma boa empresa ou não. Bruno, mas você tá falando aí de margem líquida, que tem que ter um parâmetro, tem que ter uma média. Existem empresas com oscilação muito grande? Sim, galera. Eu vou precisar aqui no Oceans 14 para vocês verem. É Oceans. Eu falo Oceans, tá, galera? Eu sou goiano, então eu falo Oceans. Alguns falam Oceans, enfim. Eu vou colocar aqui para vocês verem. Klabin, tá? Coloca Klabin, vai aparecer aqui. Klabin. Não tem nada a ver essa empresa com a Ambev, mas é só para vocês verem que realmente tem empresas que a sua margem é muito volátil, tá? Então eu vou descer aqui já naquele gráfico lá para vocês verem. Olha para vocês verem que gráfico louco esse aqui. Então eu não gosto desse tipo de gráfico. Então às vezes pode ser por isso que eu não tenho Klabin. Posso estar perdendo muito dinheiro? Não estou perdendo, né? Posso deixar de ganhar muito dinheiro com a Klabin? Posso, mas eu não gosto de ver esse tipo de gráfico. Então a gente consegue ver aqui que lá em 99 teve uma margem líquida de menos 9. Aí subiu para 3, aí depois desceu para menos 10, aí depois subiu para 34, aí depois desceu para 12, depois desceu para 11, aí sobe, desce. Só para você ver, em 2016 teve uma margem de 35 e em 2020 teve uma margem de menos 20. Então assim, como que eu vou investir numa empresa que é o que eu falei para vocês, galera? A margem, ela vem do lucro. Olha aqui para vocês verem o lucro. 99, lucro de prejuízo de 136 milhões. Aí esse sobe e desce, tá? Esse sobe e desce. 2020 teve um prejuízo aqui de 2,39 bilhões. Sabe o que é mais incongruente? Eu nunca pesquisei sobre a Klabin, né? Aparentemente é uma empresa de crescimento, assim, mas a receita dela aumenta ano após ano, sempre aumenta. E ela não tem lucro. Como?
É o que eu falei para vocês, não precisa investir numa empresa igual a Apple, que sempre os lucros surpreende. Porra, cara, mas pelo menos que apresenta lucro constante, né? Aumentando de pouquinho em pouquinho, você sabe onde está colocando seu dinheiro. Por isso que às vezes eu não me sinto à vontade de investir em Klabin, tá? Não estou falando mal, se você tem Klabin em carteira, ótimo. Você estudou sobre ela, sabe os projetos dela, já deu uma especulada mais ou menos, sei que ela é uma empresa de crescimento, mas enfim, eu não me sinto à vontade de investir nesse tipo de empresa. Eu tô na bolsa de valores, mas antes de saber o que eu vou ganhar, eu gostaria de saber o quanto eu posso perder. E é isso, tá, galera? Eu sou assim um pouco desconfiado para falar, porque eu tenho a Ambev em carteira. Então eu resolvi falar dela porque eu já estou familiarizado com ela também. E eu gostaria de saber se vocês têm alguma dessas duas empresas, ou Klabin ou Ambev, se vocês já sabiam desse histórico de crescimento, desse indicador, se é novo para vocês. Se vocês puderem comentar aqui, eu irei responder cada um de vocês. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreva e já deixa aquele likezão para esse conteúdo chegar a mais investidores, a mais pessoas que possam e queiram, eu não diria aprender, mas de saber novas coisas, saber novas ferramentas, saber novas técnicas. Eu tenho certeza que isso aqui já é uma ótima técnica, um ótimo instrumento para você começar, não que você vai investir a partir disso aqui, mas para você começar a filtrar as empresas que vocês querem colocar em carteira. E o vídeo de hoje é esse. Um beijão e até o próximo vídeo.